Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu estou gravando agora, nesse momento, a nossa aula que vai ao ar agora à noite, tá certo? E hoje nós vamos falar a respeito dos filósofos, continuar falando a respeito dos filósofos do justnaturalismo, tá certo? Mais tarde nós vamos conversar a respeito de algumas questões, especialmente com relação aos próximos passos na nossa disciplina. Isso é prova subjetiva também, mas por hora eu vou só gravar a aula, postar e a gente faz a discussão mais tarde, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Eu vou compartilhar com vocês aqui o material de sala, tá bom? Então, nós temos, basicamente, hoje nós vamos ver basicamente dois filósofos, e são dois filósofos dos mais importantes, dentre todos que nós vimos. Então, na aula passada, nós falamos a respeito do direito natural, e nós compartilhamos algumas informações a respeito de 4 filósofos em especial. E hoje nós vamos dar continuidade dentro da ótica do direito natural ainda, mas falando de 2 outros filósofos, que a gente não tinha como falar na aula passada, mas são muito importantes e que estão na mesma linha teórica de um filósofo que nós vimos, que é o Thomas Hobbes. Então, hoje nós vamos continuar falando a respeito do direito natural, mas vamos falar de um tema muito específico, que é o contrato social. Na aula passada, só para a gente relembrar, nós falamos a respeito do que seria o direito natural, quais as principais ideias do direito natural, e falamos de alguns filósofos os naturalistas, tá certo? Hoje nós vamos falar de 2 filósofos, na aula passada falamos de 4, hoje vamos falar só de 2. Mas são 2 filósofos de grande peso, então nós estamos falando aqui de John Locke e Jean-Jacques Rousseau, que, assim como Thomas Hobbes, eram filósofos do direito natural, escreveram sobre o estado de natureza e teorizaram sobre uma coisa muito importante, que é o conceito de contrato social. Então, basicamente, nós vamos tratar hoje desses 2 filósofos. Isso aqui são os filósofos. Essa figurinha que eu coloquei na aula passada, fiz questão de colocar para vocês agora, trata realmente desses 3 filósofos. Então, temos o Thomas Hobbes aí, que nós já vimos na aula passada. E hoje vamos falar sobre o John Locke e sobre o Jean-Jacques Rousseau. Mas antes de nós iniciarmos, então, a nossa discussão, falando sobre esses 2 autores, eu queria trazer para vocês um tópico que é muito importante, porque foi o tópico que deu origem realmente à discussão a respeito de contrato social. Então, a ideia que norteava a mente dos teóricos daquela época era do porquê que o ser humano decidiu se reunir em sociedade. Qual o propósito disso? Qual é a ideia de você se reunir em sociedade? E isso, obviamente, tem uma interferência muito grande na forma como você pensa a sociedade, quais são os objetivos. Se você aceita entrar num contrato, se você aceita pactuar algo com alguém, é porque você quer tirar algum tipo de benefício disso. Você tem algo que a outra pessoa quer e a outra pessoa tem algum tipo de benefício que pode te oferecer. Então, basicamente, é essa a formação em si a respeito do contrato social. O que seria, então, esse estado de natureza, tá certo, pessoal? E aí para nós teorizarmos a respeito do que seria esse estado de natureza, nós vamos ter aí, basicamente, 2 concepções. A primeira delas é que o estado de natureza, ele é um estado que ele é anterior à sociedade civil. Então, ele vem antes do que seria a sociedade. Mas o estado de natureza não é um estado que a gente consegue comprovar. Então, você não consegue comprovar para as pessoas como é que a sociedade, como é que os indivíduos viviam antes da sociedade civil. Uma coisa muito importante também, as pessoas tendem a confundir, é de que o estado de natureza seria uma espécie de estado pré-histórico. Eu até coloquei uma figurinha para vocês aí no início, uma figura meio pré-histórica. Mas a ideia de estado de natureza é mais uma construção teórica. Eu imagino como é que seria uma situação anterior, para que eu consiga entender o porquê que as pessoas aceitaram entrar na sociedade. E aí esse estado de natureza ele teria algumas características. A primeira delas seria, por exemplo, a questão da ausência de regras sociais. Então, assim como eu não tenho uma sociedade, se eu não estou inserido dentro de uma sociedade, eu não preciso de regras sociais. Se você está sozinho numa ilha, você não precisa de leis, você faz o que você quiser, não tem ninguém para você compartilhar as informações ou o que quer que seja. Da mesma maneira, os homens no estado de natureza, eles são amplamente livres para agir, seja para o bem ou seja para o mal. Então, eles têm completa liberdade para fazer o que quer que seja. E, por fim, dentro do estado de natureza, existe uma busca constante pela sobrevivência.
Então, os indivíduos, eles vivem sozinhos ou até mesmo em grupos, mas eles buscam necessariamente subsistir. Então, você tem ali um estado de luta constante, onde está todo mundo tentando garantir a sua própria sobrevivência. A gente poderia até trazer um pouquinho para a nossa realidade atual. Então, numa situação, por exemplo, de calamidade pública, onde está todo mundo tentando sobreviver, então eu quero garantir alimento para minha família, e aí o pessoal vai no supermercado, joga tudo que tem no carrinho, e para tentar realmente garantir que não falte nada para a sua família. Então, essa seria uma grande característica do estado de natureza. Então, basicamente, essas seriam as características do estado de natureza. A partir dessas características, pessoal, os teóricos daquela época começaram a tentar entender, mas então por que os seres humanos, já que no estado de natureza eles têm plena liberdade, por que esses seres humanos vão se organizar em sociedade? Se você vive muito bem, buscando a sua subsistência, você vive com plena liberdade, você pode fazer o que você quiser, por que você se submeteria a um regime onde você tem que cumprir determinadas regras? Então, basicamente, essa é a ideia que ficava na cabeça dos teóricos, especialmente de Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke. Então, essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta seria, ok, os seres humanos decidiram se organizar em sociedade civil, mas como é que se iniciou a sociedade civil? E aí vem a segunda perspectiva, que seria a ideia realmente de um contrato social. E aí, sobre essa ideia de contrato social, basicamente a ideia de um contrato comum. Quando você assina um contrato com uma pessoa, por exemplo, você abre mão de alguns direitos, melhor, você se obriga a fazer alguma coisa, a pessoa se obriga também a te entregar alguma coisa, e ali vocês pactuam. Esse contrato tem regras, como por exemplo o contrato de aluguel. Você faz um contrato de aluguel, você se obriga a cuidar do imóvel, a pagar realmente as contas do imóvel, e aquela pessoa te permite viver ali pagando uma expensa todo mês. Então, isso é um contrato. Esses teóricos começaram a pensar que a sociedade, para nascer, ela precisaria de um contrato social. Então, o contrato social de uma sociedade seriam regras mantidas pelo Estado e que têm como objetivo assegurar os direitos de cada um dos indivíduos, membros daquele contrato. Então, essa seria a ideia inicial do contrato social. E aí nós vamos começar a falar a respeito de John Locke. Nós vimos na aula passada, tá certo, a respeito de Thomas Hobbes. E aí Thomas Hobbes vai falar desse estado de natureza, mas para ele, o estado de natureza seria um estado de profundo medo, de profundo de pavor, onde as pessoas estariam sempre em luta, sempre com medo umas das outras, e isso acabaria fazendo com que elas entrassem num contrato social, iniciassem uma sociedade civil e entregassem todos os seus direitos para um governo superpoderoso, um governo soberano, que seria, nesse caso, o Leviatã. O John Locke ele tem uma visão decorrente, ele entende o que o Thomas Hobbes está falando, ambos são ingleses, a propósito, mas o John Locke entende que o que faz as pessoas ingressarem dentro de uma sociedade não pode ser esse tipo de entrega absoluta dos seus direitos. E nós vamos entender agora um pouquinho dessas ideias do John Locke. Então, só passando para vocês aqui rapidamente alguns dados bibliográficos dele, era um filósofo inglês muito famoso, tá certo, pessoal? Um múltiplo didata, ele pai do liberalismo econômico, do liberalismo social. Ele estudava de múltiplas áreas, então ele tinha uma formação médica, ao mesmo tempo uma formação filosófica, uma formação política. Ele era realmente um estudioso de muitas teorias, de muitas áreas. E o trabalho dele tem uma característica que é o que a gente chama de empirismo teórico, ou seja, de você realmente confiar na experiência. O John Locke, ele acredita, isso é uma coisa que ele teoriza num livro chamado Dois Tratados sobre o Governo, onde ele fala de que o homem realmente não teria ideias inatas, né? E seria uma espécie de tábula rasa. Eu tenho que garantir isso nesse livro mesmo, não tenho certeza agora. Então, em regra, diferentemente do pensamento de Hobbes, o Locke ele afirma que os seres humanos, dentro de um estado de natureza, eles não vivem em guerra. É claro que o estado de natureza é um estado de luta pela sobrevivência. Mas, na verdade, os seres humanos, o benefício que eles buscam a ingressar em sociedade não é simplesmente o acabar com o medo,
tá certo? Ele acredita que os seres humanos eles podem ter sim uma natureza corrompida, mas os seres humanos racionais eles tendem a uma vida pacífica, a uma condição de liberdade e de igualdade. Você vai buscar aquilo que é melhor para você. Então você não vai entrar numa situação simplesmente por medo, sabendo que aquela situação pode ser pior para você. Você vai sempre buscar uma situação de liberdade e de igualdade. Então essa seria a ideia do John Locke. E aí nessa obra, Dois Tratados sobre o Governo Civil, o Locke ele defende que os homens são livres por natureza. Então existe uma liberdade natural e você não vai entregar essa liberdade por qualquer coisa. É muito bom ser livre. É o que o John Locke vai tratar. Então, qual seria a razão do Estado se não fosse para manter a liberdade das pessoas? Quando a gente fala de um estado de natureza onde a qualquer momento você pode perder a sua propriedade ou até mesmo perder a sua liberdade em virtude da guerra constante, segundo Hobbes, você, na verdade, você vai buscar uma sociedade civil para manter essa liberdade, não para perdê-la totalmente. Se você vai perder tanto no estado de natureza ou no estado de sociedade civil, é melhor permanecer do jeito que está. Você já conhece a sua desgraça, para que procurar uma outra, né? Então, Locke não via sentido nesse pensamento do Hobbes. Ele acreditava que as pessoas tinham liberdade no estado de natureza, mas elas iriam entrar em sociedade em busca de um bem maior, em busca de algo melhor para cada uma delas. E aí, obviamente, aqui a grande defesa dele dos direitos naturais, ainda naquele livro que eu falei para vocês anteriormente, Dois Tratados sobre o Governo Civil, os homens têm direitos naturais, a vida, a liberdade, a propriedade, e esses direitos eles estão além de qualquer governo civil, qualquer lei escrita. É uma característica muito interessante do Hobbes, do John Locke. Ele acredita piamente na racionalidade humana. Ele acredita que o ser humano ele pactua, ele entra em um governo civil, mas ele entra em busca realmente de manter a sua liberdade. E isso o governo civil tem por obrigação garantir. Ou seja, e aí continuando nas ideias dele, um governo político legítimo, tá certo? Seria um resultado de um contrato social onde as pessoas entregam alguns dos seus direitos para esse governo civil, tá certo? Mas elas visam garantir estabilidade, segurança, tanto para a sua vida quanto para a sua propriedade. Então, essa seria a motivação. Você já tem liberdade, mas você sabe que a sua liberdade no estado de natureza ela pode vir a ser ameaçada. E você aceita ingressar num governo civil para garantir que essa liberdade, que a sua vida, a sua segurança sejam mantidas. Então, esse seria o principal ponto para você ingressar dentro de um governo, dentro de uma sociedade civil. E aí, Locke faz, acho que a parte de defesa dele, que é onde ele realmente se diferencia muito do Thomas Hobbes, a partir da ideia de que os governos existem pelo consentimento das pessoas. E a função dos governos é exatamente proteger os direitos dos indivíduos. Ou seja, o papel do Estado, o papel do governo não pode ser e não deveria ser o de comandar a vida dos seus súditos da forma que bem entendesse. O governo existe por causa do povo e não o contrário. Então você não vai se abrigar no governo, entregar todos os seus direitos naturais para aquele governo, para que ele mande na sua vida de qualquer maneira. Isso não é correto e ninguém, em sã consciência, ninguém racional faria isso, pelo menos é o pensamento de John Locke. O governo ele existe para proteger o bem comum, para proteger as pessoas. Então, ele existe em função das pessoas. E é por isso que ele vai dizer que os governos que falham nessa tarefa de promover o bem comum, eles devem ser substituídos por novos governos, né? Não parece nem um pouco uma teoria política contemporânea. Eu particularmente prefiro John Locke, gosto muito do John Locke, as obras dele realmente são muito sensatas, é o bom senso inglês. E aí ele vai continuar dentro das suas ideias, né? A vontade da maioria deve determinar o caminho do governo. Ele vai tratar da teoria da separação dos poderes, ou seja, a necessidade de separação dos poderes do executivo e do legislativo. E aí eu separei alguns trechos aqui para ele, na verdade 2 trechos da obra dele. Ser livre é ter a liberdade de ditar suas ações e dispor de seus bens e de todas as suas propriedades, de acordo com as leis regentes. Dessa forma, não ser sujeito à vontade arbitrária de outros, podendo seguir livremente a sua própria vontade. É aqui, basicamente, que ele se distancia bastante de Thomas Hobbes, na perspectiva, na ideia que ele tem de Estado, na ideia que ele tem de governo civil. O governo ele não pode ser tirânico,
Ele deve realmente considerar a vontade do seu povo, porque ele existe em função do povo. E é por isso que o John Locke é considerado o pai do liberalismo. Onde não há lei, não há liberdade. Essa é uma frase muito boa para nós da área do direito, né? Se você não tem regras, você não vai ter liberdade. Então, como é que você vai garantir que você pode, o que você pode fazer se você não souber aquilo que você não pode fazer? Então, a necessidade de que você tenha regras sociais muito claras, de que essas regras sejam obedecidas por todos, e aí sim você vai poder gozar da sua liberdade de caminhar com a sua família num parque à tarde sem ter medo de ser assaltado, de ser roubado, você realmente não ter medo de exercer a sua atividade de trabalho, sem medo de ser extorquido, seja pelo governo, seja por uma atividade ilícita, uma atividade legal. Então, é necessário que haja lei para que as pessoas tenham liberdade de viver suas vidas, de viver com segurança, viver com suas famílias. Então, essas seriam as principais ideias do John Locke. E aí nós vamos para esse rapazinho aqui, que é o Jean-Jacques Rousseau, que é um outro filósofo que também tratou do contrato social, também leu as obras de Thomas Hobbes. O Jean-Jacques Rousseau ele reflete muito o espírito do seu tempo. É uma coisa que a gente fala pouco na ciência política, mas ele não era, foi um filósofo político, um filósofo de teoria política, mas ele também foi um precursor do movimento romântico na Europa. Então a gente fala do movimento romântico como se fosse uma coisa só da literatura, mas na verdade era uma forma de pensamento que influenciou toda a teoria, desde da literatura, a música, as artes em geral, e também a filosofia política, teoria política, a filosofia em si. Tudo isso acabou sofrendo os impactos do movimento romântico, ou seja, do romantismo. Essa ideia idealista, por exemplo, de governo, de Estado, são a característica do movimento romântico na Europa. E aí, basicamente, as principais ideias do Jean-Jacques Rousseau, eu acho que ele é um dos autores mais utilizados no Brasil, especialmente na área da educação. O Jean-Jacques Rousseau tem uma obra chamada Emílio, que é uma obra que ele fala sobre a educação, sobre a importância da educação, e ele tem um pensamento profundamente idealista em relação ao ser humano, em relação à sociedade. Thomas Hobbes vê o homem como péssimo, o John Locke vê o homem como mais ou menos, o Thomas Hobbes vê o homem como uma criatura boa, perfeita. Seria o bom selvagem. A principal alegoria de Jean-Jacques Rousseau seria a ideia do bom selvagem. Ele é como se tivesse um Thomas Hobbes em um extremo, o Jean-Jacques Rousseau em outro, e no meio ali o John Locke. O Rousseau ele afirma que o ser humano ele é naturalmente bom. Ou seja, quando você nasce, você é naturalmente bom. No estado de natureza, você viveria uma vida plenamente livre e feliz, ou seja, seria o arquétipo do bom selvagem, né? Aquela ideia do bom selvagem que vive em perfeita comunhão com seus semelhantes. Contudo, esse estado ele pode acabar por algum motivo. Então, quando ele tem essa frase, né? Em determinado momento em que alguém cercou um pedaço de terra e disse que é meu, a partir daí você tem o surgimento realmente da guerra e o surgimento das lutas sociais. Então, ele identifica como surgimento da propriedade privada como uma espécie de surgimento da desigualdade, da violência e de tudo mais. Então, daí a necessidade realmente que você tivesse um contrato social para regular exatamente o uso dessas instituições, da propriedade e tudo mais. E essa frase dele, que é uma das frases mais conhecidas de todos os tempos, deixa eu ver se eu consigo passar para vocês: o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Então, isso aqui é uma frase bem do Jean-Jacques Rousseau, muito famosa. Hoje em dia as pessoas têm uma ideia realmente muito enraigada e que nasce muito do Jean-Jacques Rousseau, é o pensamento dele, de forma clara. O Jean-Jacques Rousseau, ele ainda entende que dentro da nossa sociedade, a principal necessidade seria a necessidade de preservar a liberdade humana. A gente apareceu alguns erros de português, eu acho que foi na hora que eu estava escrevendo, acabou ficando em inglês, não tenho certeza. Mas não tem problema, vou ler para vocês entenderem o que está no slide. A principal preocupação de Rousseau é como preservar a liberdade humana em um mundo onde os seres humanos estão constantemente dependentes uns dos outros para a satisfação das suas necessidades. O Rousseau,
ao entender a sociedade, aí vocês devem ler o livro dele, O Contrato Social, ele fala que a sociedade ela se constitui, na verdade, como uma espécie de teia. Ele não fala bem de teia, mas vamos dizer dessa maneira. Então, as pessoas estão constantemente dependentes umas das outras. E essa dependência, ela não é simplesmente material, ela é uma dependência psicológica também. Você tem uma dependência do que as pessoas pensam de você. Reputação é tudo, por exemplo. Então, se as pessoas pensam bem de você, elas vão querer contratar você para fazer algum trabalho, vão querer estar perto de você. Então, essa dependência, ela pode gerar, na verdade, uma limitação da própria liberdade, de você dizer o que você pensa, por exemplo, de você fazer as coisas que você quer. Então, a sociedade, na verdade, ela poderia corromper o ser humano. Então, exatamente por ser materialmente dependentes, por exemplo, de um... Imagine naquela época a Europa, você é materialmente dependente da única padaria do bairro para comprar pão. E você não tem as mesmas ideias políticas do dono da padaria. Vamos imaginar dessa maneira. E aí você vai lá e a pessoa se recusa a vender pão para você. Isso vai fazer com que você pense duas vezes antes de... É uma ideia meio tosca, mas vai fazer com que você pense duas vezes antes de expressar a sua ideia. Então, a sociedade, na verdade, poderia corromper o ser humano. Em virtude dessa cadeia de dependência material, de dependência psicológica, você poderia não se sentir confortável para expressar aquilo que você realmente pensa, aquilo que você realmente acredita, aquilo que você realmente é. Então, você teria aí dentro das teias sociais a produção realmente de uma sociedade capaz de transformar o ser humano numa coisa que ele realmente não é. Isso é muito fácil de teorizar, pessoal. Não é só simplesmente teoria política, na verdade, acaba sendo psicologia também. Então, quando você pensa, por exemplo, nessas cadeias de pensamento hoje em dia, que são as redes sociais, se você, por exemplo, muitas vezes está inserido em um grupo social, que se você expressar uma determinada ideia, seja política, filosófica ou mesmo de crença, e se o seu grupo social não concorda com aquilo, você vai realmente receber críticas, e dependendo da forma como você encara essas críticas, você pode se sentir motivado a não mais expressar aquilo que você pensa, porque você não quer discordar da sua família ou das pessoas que estão ao seu redor. E se a crença dessas pessoas não for uma coisa boa, e o pensamento dessas pessoas realmente não for um bom pensamento, você vai ficar calado? Então, como para o Rousseau seria a ideia, como é que eu preservo a liberdade humana? Como é que eu crio instituições capazes de fazer com que o ser humano seja autônomo o suficiente para expressar o que de fato pensa, de forma ampla e aberta? Então, desculpa, pessoal, essa seria então a grande ideia, o grande objeto, o grande propósito das instituições. Ou seja, eu permitir realmente a coexistência dos indivíduos de forma igualitária, permitindo que todos os indivíduos se expressem de forma aberta, preservem a sua liberdade humana. E esse seria o grande propósito social. Percebam que até então ele não tem uma diferenciação. Assim como o John Locke, ele também acredita que o governo deve existir para preservar a liberdade. Então, esse seria o grande propósito. E aí ele vai escrever grandes obras, não apenas o Contrato Social, mas outras obras. A ideia, por exemplo, de desenvolvimento da autonomia infantil, você usar a escola, você educar o ser humano para que o ser humano realmente, ele é um pouco idealista, né, nesse sentido, controlar as formas destrutivas de egoísmo dentro da sociedade, de você ser capaz realmente de ver o bem dos outros, de ter empatia para com os outros. Tudo isso, na verdade, seria adquirido e as instituições sociais deveriam ter isso como um propósito, de realmente educar as pessoas para que essas pessoas deixem os seus instintos mais egoístas realmente de lado e possam trabalhar, possam viver em prol da sociedade, mas preservando a sua liberdade enquanto ser humano. E basicamente isso é tudo por hora, tá certo? A aulinha bem curta, mais tarde a gente vai tirar as dúvidas, vou falar mais um pouquinho dos autores para vocês, mas basicamente esse seria o tópico de hoje, pessoal. Um grande abraço, vejo vocês até mais tarde, viu?